Boa tarde, Lamartson. Mas como vocês estão perto de terminar já terminaram algumas? Vão até o finalzinho mesmo, dia 19, ou vão conseguir terminar algumas antes? Ah, que bom, Maria Vitória, já terminou duas, né? Ótimo, já fica mais tranquila, né? Espero que tenha dado tudo certo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre... A prova eu ainda não fiz, quer dizer, eu fiz, assim, separei várias questões, mas não decidi quais delas eu vou colocar ainda. Eu ia falar alguma coisa. Aí até no fim de semana, né? Mas no máximo até a segunda eu explico como vai ser a prova. A segunda não. Hoje é terça, né? No máximo até amanhã eu explico como vai ser a prova. Tá certo? Boto uma notícia no cigarro, dizendo, provavelmente pelo multiprova mesmo, né? E lembrem que essa prova vai valer 6, né? O nosso laboratório 4 valeu 3, e esse laboratório de máquinas, né, o quinto, vale 1, né? Então, tem 4 pontos de laboratório e 6 pontos vai ser a prova, tá? Eu acho que eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Se eu lembrar durante a aula, eu falo. A nota do Lab, para ver qual vai ser. Então, a nota do Lab 4, esse fim de semana eu fui até colocar no cigarro, mas aí faltava de 2 monitores ainda a entregar. De qualquer forma, eles têm até, assim, no máximo até sexta-feira já entrego todas. Ah, era isso que eu ia falar. Até no máximo sexta-feira eu já quero entregar todas as notas, né? Mas eu tenho até o sábado, legalmente, para a gente conseguir fazer a reposição na terça, certo? Então, eu pretendo na sexta-feira colocar todas as notas, mas se não der, no máximo no sábado, eu coloco as notas, tanto dos labs, como da nota dessa prova, e como as presenças também, tá? Aí na terça-feira, a gente vai fazer a prova de reposição. Quem precisar fazer a prova de reposição, no fim de semana, ou então na segunda, eu explico como vai ser, tá? Ela vai ser um pouquinho diferente das demais, mas a gente vai, né? Geralmente eu seleciono uns assuntos e tal, mas no fim de semana eu coloco a notícia para quem precisar fazer a reposição, tá? Maria Vitória, assim, o Lab 5, pelo menos, assim, é mais difícil eles terem entrego antes, porque vocês me entregaram até o sábado, né? Então, normalmente eu dou uma semana para eles corrigirem. Realmente, o Laboratório 4 teve algum probleminha, né? A gente não teve as notas ainda, mas a gente realmente, burocraticamente, a gente tem até sábado para entregar todas as notas da unidade, tá? Mas se ficarem prontas antes, as notas eu já coloco, certo? No cigarro. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse finalzinho aí? Tranquilo, né? Então, vou abrir aqui projetar, na verdade, o roteiro, para a gente começar a discutir. Estão vendo, né, o roteiro? Bom, esse roteiro, né, é uma aula de exercícios que engloba o assunto da terceira unidade que a gente vai ter na prova, né, que vai ser a partir do iníciozinho, né, de instalações elétricas, mas de instalações, o que é que vai cair? O que vocês usaram para fazer o projeto, só isso, tá, para fazer o laudo de vocês. O que as normas dizem em relação a essas coisas mais básicas, né, que vocês avaliaram aí na casa, como fazer uma ligação, né, de uma lâmpada, de uma tomada, né, essas coisas, assim, que vocês usaram para fazer o projeto, né, em relação às tabelas lá, entender o que são aquelas 2 tabelas que, né, vocês precisaram refazer, tá bom? Só realmente ter conhecimentos gerais sobre o projeto elétrico. De máquinas também bem superficial, assim, mais teórica, né, assim, principais diferenças entre as máquinas, o princípio de funcionamento, né, como é que eu chamo? Essas variáveis que estão envolvidas, né, escorregamento, rendimento, né, na parte da direta, assim, a gente vê que a gente tem uma relação, né, os dados de placa, né, que é interessante que vocês saibam pelo menos o que se trata, aquelas informações.
a relação, né, de corrente de pico, corrente de nominal, né, que tem na placa, né, as ligações delta e estrela para o motor, né, como é que a gente faria uma ligação do motor em delta, como é que faria a ligação do motor em Y, né, baseado na placa do motor, certo? Isso aí tem a ver um pouco com o laboratório, né? E a parte mais teórica, que foi de transformadores, né, autotransformadores, indutância mútua e transformador trifásico, né, que é tudo meio interligado mesmo, certo? Então, esse roteiro é basicamente sobre isso. De uma maneira geral, alguém tem alguma dúvida de algum conceito, algum ponto que queira, né, esclarecer agora? Professora, eu tenho uma dúvida antes sobre o laboratório. Certo. Só uma observação, porque lá no início não, na última questão, ele pedia lá a tensão de fase, né? De cada fase do... Enfim, esqueci, mas era de cada fase. Aí, tipo, a gente tinha tensão total, e aí tinha que dividir por 3 para achar de cada fase, era isso? Não, homem. Porque olha Deixa eu só, abrir aqui o roteiro para o que a eu... gente divide por 3 é Não? potência, tensão, ou a gente tem a informação da tensão de linha, ou tem a informação da tensão de fase, né? Se era tensão de fase, tensão por fase é a tensão de fase. Deixa eu abrir aqui o coisa do lado para eu lhe dizer melhor. Você quer que eu posso abrir aqui também? Professora, eu acho que ele está questionando em relação à capacitância. Acho que era isso. Acho que era isso, Lamartine. É que eu não lembro direito, porque era... Certo. Vai depender do que você usou, da potência reativa. Você usou a reativa monofásica ou usou a reativa trifásica? Eu usei a trifásica, aí para achar por fase eu dividi por 3. Aí sim, teria de dividir, isso. De potência, tipo, a questão precisa ser anterior, corrigida. a questão 5, ela pedia o triângulo trifásico, né? Lamartine está bem baixinho, eu mal te escuto, viu? Se puder falar mais perto, não sei. Vou pegar um fone aqui para ver se dá certo. Certo. Enquanto isso, sim, acho que era isso mesmo. Pronto, mas aí, olha, o capacitor não depende da variação da potência reativa. É porque na 5 ele pedia... Como é? O valor do capacitor, ele não dependia da variação da energia reativa, da potência reativa, não é? Não C, né, igual delta Q sobre, né, V2 sobre ômega. Se por um acaso esse Q que você usou for monofásico, você já vai achar o capacitor por fase, entendeu? Depende do que você usou. Não, o que eu usei foi o que da quinta questão, porque na quinta ele pede o triângulo trifásico, né? Aí eu achei esse Q do triângulo. Da capacitância das 3 fases juntas. Não por fase. 3 para achar de cada fase, né? Isso, teria que dividir por 3, Ah, tá. Não, era só isso, mas porque a gente ficou em dúvida. Ah, entendi. Aí eu... Mas tá bom, era só isso mesmo. É porque, na verdade, do laboratório. Talvez vocês não tenham percebido muito essa diferença, porque a gente não explorou muito o equivalente monofásico, né? Porque a gente não precisava, porque a gente não estava considerando a impedância da linha. Porque quando a gente vê a diferença, né? Na verdade, assim, quando a gente tem o sistema trifásico, a gente pode manipular um pouquinho as configurações para pegar o equivalente monofásico, né? Ou seja, ali como se fosse uma única fase, que depois, se o sistema é equilibrado, ela equivale a replicar aí para as outras duas, né? Aí essa diferença fica clara quando a gente realmente usa muito o equivalente monofásico, que não foi o nosso caso, né? Mas a relação, né, das potências, assim, é de 3 para o trifásico para 1 para o monofásico mesmo, né? Certo? Não, eu disse isso porque eu tinha feito tudo, aí depois foi até Lamartine que falou desse detalhe que eu não tinha percebido, sabe? Que era de cada fase. Aí lá vai a gente, todo mundo mudar e tudo mais, porque ninguém tinha percebido, mas era isso, eu acho que ele estava certo mesmo. Diga aí, Lamartine, o que você ia falar? Já melhorou aí o fone, pegou? Não, professor, é justamente o que ele tinha falado, porque ele tem para a questão 5, ele pedia o triângulo de potência trifásico. Eu aproveitei os dados que tinha na questão 5, né, e usei na 6, sendo que no final eu dividi por 3. Tá. Certo.
Pronto, seria isso mesmo. Mais alguma questão, assim, mais genérica, mais... Como é, professora? Se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão, assim, que seja mais genérica. Sim, agora enquanto vocês pensam aí, só lembrem que esse V que vocês usam é o V de linha, né? O C é igual, a variação da potência reativa dividido por V ao quadrado, né, sobre ômega. Esse V, aliás, quando você usa o equivalente monofásico, eu vou aceitar esse negócio do C, você dividir por 3, mas depende da configuração que a gente tem lá, porque assim, quando eu digo que o V é a tensão de fase, né, é porque eu estou considerando o equivalente, e eu considero o Q como sendo monofásico, eu estou considerando a minha ligação sendo Y, né? Por quê? Porque aí eu tenho que a tensão que eu estou usando é a tensão de fase, que é a tensão entre a fase e o nêutron, então é em Y. Então, esse valor aí, né, da capacitância dividido por 3, é se eu ligasse esse capacitor em Y. Mas se o capacitor estiver em delta, ainda tem a diferença do Y para o delta, tá? Mas, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, que realmente a gente não explorou muito isso, tá certo? Mas só uma questão de configuração, depende de que Então acho tensão que eu tá peguei, errado. se fosse de fase, realmente puxando aí para o equivalente monofásico, então esse capacitor vai ter que entrar justamente no lugar onde está essa tensão, entendeu? Mas, enfim, mas não vai entrar nessas Tá. minúcias não, tá bom? Certo. Certo? Algo mais, assim, alguma dúvida mais geral, antes da gente ir para o roteiro? Professora, quanto à questão daquela regra do ponto, eu que tinha uma dúvida, que no vídeo você falou que vai considerar só positivo, quando Isso, for a gente não somar? vai usar a regra do ponto, né? Eu acho que é muito detalhe para o que a gente espera dessa disciplina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar sempre que as bobinas estão enroladas de tal forma que a múltipla sempre vai se somar à própria, certo? Tá bom. Uhum. Já aí, eu falei aqui ainda há pouco, né? No fim de semana eu coloco como vai ser a reposição, tá bom? Eu explico direitinho, ela vai ser um pouquinho diferente aí, o esquema dela, tá? Mas aí vai depender de quantas pessoas vão precisar fazer para fechar a logística, por isso que eu preciso, quando fechar as notas, que eu devo fazer isso até a sexta, mas eu tenho até o sábado, né? Então, até no máximo sábado eu coloco as notas e já digo como vai ser a reposição, tá? Certo? Então, vamos aqui para o roteiro, tá? Deixa eu abrir aqui. Professora, Bom, aqui... Pode falar. Em relação aos roteiros 21 e 22, como eles foram um roteiro bem objetivo, né? Tipo, para descobrir que o verdadeiro e falso, a senhora tem como disponibilizar o gabarito? Eu quero ver se eu acertei as questões. Certo, aí a gente pode até ver depois, mas a ideia, assim, era que se você, assim, ou a gente tirasse dúvidas, ou então você procurasse a monitoria para a gente, assim, debater, porque não era só você ver se acertou ou errou, porque às vezes você, eu acho que é isso, assim, meio que um chute meio direcionado, assim, né, não que chutando aleatório, mas você acha que é isso por causa disso, mas não tem certeza, às vezes falta algum conceito para fechar. Então, é interessante, assim, que a gente, de repente, veja com algum monitor, então até comigo mesmo, a gente pode marcar um horário para discutir, né? Vocês, essa questão, eu achei que era isso, tá certo, tá errado por quê, né? Para realmente a gente entender um pouquinho mais como é que funciona, e mais, assim, como as questões que podem cair na prova sobre máquinas são bem teóricas, é interessante que vocês vejam essa questão do porquê, né, é verdadeiro, porquê é falso, certo? Dá certo assim, Lamartine? Você vê, de repente, pegar um horário aí da monitoria? Mas, tipo, os horários que eu posso é só a partir desse horário para em diante, né, no caso. Certo. Tem algum disponível? Deixa eu só checar aqui, tem algum, que eu não lembro Tipo, os horários da monitoria. Se for na quarta-feira, melhor ainda. Amanhã, no caso, né? Olha, a gente tem horário noite 1, 2, todos os dias, de segunda a sexta. Tem, Ok, então. na segunda tem até noite 3, 4. Noite 1, 2 eu tenho aula amanhã. Tem no 3 e 4 também?
Não, aí 3 e 4 é só na segunda. Aí, segunda, terça, quarta e quinta e sexta tem no Noite 1-2. Todos os dias tem alguém aí atendendo. Uhum. É porque só para isso dar certo se fosse amanhã, né? Porque antes da prova. Entendi. Mas, assim, durante o... Tudo bem, professor, não tem problema Mas não. olha só, durante o dia, mais cedo, tem outros horários. Aí, de repente, assim, você deixa uma mensagem, eles atendem pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem no WhatsApp, né? E, de repente, vê isso para ele resolver. Não, por exemplo, amanhã é quarta, né? Tem horário tarde 1-2, tarde 3-4 e noite 1-2. E na quinta ainda tem tarde 1-2, tarde 3-4. Tem a tarde toda, amanhã e quinta, e tem noite 1-2. Né? De repente, assim, você deixava um horário, assim, deixava uma mensagem, ele ia responder, depois você via a resposta, não sei. Uma sugestão, não sei também se você pode realmente no trabalho, né? Eu vou ver, professora, que nesse horário justamente é o horário que eu trabalho, mas tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Certo. Ou então, coloque as questões que você não tem certeza no fórum, que aí eu dou uma olhadinha e respondo, que é até bom que mais gente vê, então. Certo, tudo bem. Tá certo? Ok. Voltando aqui para o roteiro, né? A revisão. Bom, eu coloquei a resolução de 2 questões. Essa primeira, sobre indutância mútua, para vocês entenderem realmente a influência dessas parcelas mútuas, né? Aqui eu botei uma situação trifásica, que realmente acontece, esse acoplamento, né? E a segunda questão sobre transformador trifásico, tá? Dentre essas 2 questões, com esse vídeo da resolução, alguém não entendeu alguma passagem? Alguém tem alguma pergunta? Professora, eu tenho. Pode não falar. consegui entender como que você descobriu a configuração. Porque, tipo, para mim foi muito empírico, da 1 assim. ou da 2? Da 2. A configuração do transformador. Tipo, acho que... Deixa eu até ver aqui, acho que era estrela triângulo, né? Dessa 2. Isso. A gente pode ver Só aqui que eu não consegui entender. Certo. Olha só. Essa segunda questão, a gente diz o seguinte, né? Eu tenho uma tensão de linha da concessionária de 380 volts, certo? Aí eu preciso pendurar nessa linha aí uma carga, que é a tensão de fase, vou ligar em delta, né? Então, de fase de linha, vai ser 110 volts, tá? Uhum. Aí, olha só, primeiro, claro que eu vou precisar de um transformador, né? Eu tenho uma tensão de linha 380 e eu quero uma tensão de linha agora de 110, né? Se fosse delta-delta, né, o transformador fosse delta-delta, eu poderia, se eu pudesse escolher a relação de transformação, eu botava um delta-delta, né, que a tensão de linha de um vai ser a tensão de linha do outro, porque as de fase vão ser iguais também, né. Aí era só fazer 380 dividido por 110, né, aí eu ia ter 1 sobre isso, né, seria a relação de transformação, mas aqui eu não posso escolher a relação de transformação, eu já tenho o transformador, e a relação de transformação é de meio. Se eu ligar delta-delta, né, se eu boto uma tensão de linha lá no primário, de 380 volts, delta-delta, qual vai ser minha tensão de linha lá do outro lado, se esse transformador de 0,5 aí, a relação de transformação? Tem ideia? Delta-delta? Deixa eu ver. Pense aí. A de linha vai ser... Sei não. Deixa eu botando aqui. Professora, no caso, a de linha vai ser 380 volts, não é isso? Do primário. Ah, é verdade, porque se mantém, né? O transformador, ele entra com 220 e sai com 110, é isso? Não, olha só. Sim, exatamente, esse transformador se eu entrar com 220, eu vou sair com 110, porque a relação de transformação dele é 0,5. Ou seja, o número de bobinas do secundário sobre o número de bobinas do primário dá meio. Então, no caso, teria que ser estrela, né? A do transformador. A resposta é estrela triângulo. Também, estrela também não dá, cairia no mesmo problema do delta-delta, né? Porque olha só. Vamos lá, Lucas, eu quero que isso fique bem claro, ó. Acho que eu estou entendendo. Tu entendeu? A tensão de linha... Acho que eu estou entendendo. Pronto, então me responda isso, aquela questão que eu tinha perguntado. Ó, 380 volts a tensão de linha do primário, tá? Uhum. Aí esse transformador, a relação do transformador dele é meio. Se eu usar um transformador delta-delta, qual vai ser minha tensão de linha lá no secundário?
Vai ser a metade de 380, né? Exatamente, perfeito. Aí, de novo, se for... 190. Hã? 190, né? Isso, dá isso mesmo. Se por um acaso eu ligar Y no transformador, qual vai ser minha tensão de linha lá no secundário? De linha? Na verdade eu tenho que transformar, né, de linha para fase. Mas do outro lado, como é Y, eu tenho que transformar de volta, de fase para Y. Então vai ser a mesma coisa. É verdade, vai ser a mesma coisa. Então vai ser quanto? Se eu botar Y, a tensão de linha no secundário? O mesmo de 190. Sim, 190. É verdade, 190. Pronto, eu já eliminei o Y e o delta. Aí eu só tenho mais duas possibilidades, ou Y delta ou delta Y. Se for delta Y, vamos pensar. Se for delta no primário e Y no secundário, aí, como são diferentes, eu tenho que olhar agora as tensões de fase para aplicar a relação de transformação. No primário, se for delta, eu tenho 380 a tensão de linha e 380 também é a tensão de fase, correto? Correto. Né? Pronto. Aí eu tenho 380, certo? Aí quem vai ser minha tensão de fase no Y, no secundário? 190. Exatamente. Aí só que eu quero que a tensão de linha seja 110, né? Então, minha tensão de fase do Y, do secundário, vai ser 190. E quanto é que vai dar essa tensão de linha? Lembre que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, vai ser 190 vezes raiz de 3 ainda. Vai dar mais do que 110, concorda? Concordo. Né? Então, não pode ser delta Y também. Agora, vamos ver se for Y delta. Tu entendeu o delta Y? Entendi. Entendeu? Já percebeu? Eu tô entendendo a lógica. Na verdade, eu fiz dessa forma, por eliminação mesmo, porque aqui não tem muita coisa que você possa fazer. Tinha como fazer literal, né? E ver as relações no final. Tinha como, mas... Enfim. Pronto, é porque na aula, no vídeo aula, né, tem a questão que você fez, tem o desenhozinho lá e dá para perceber, né? Que tem as ligações, quando tá todo mundo ligado em ponto só, aí é Y. Aí quando é um ciclozinho lá, aí dá para perceber, mas quando não tá vendo a imagem aqui, nessa 2, eu fiquei meio confuso. Aí até na aula eu não entendi, mas agora eu já entendi já. Mas assim, o ideal, assim, eu realmente, no vídeo eu fiz só falar, igual eu falei aqui agora para vocês, né? Porque, assim, é importante também a gente tentar ter essa noção espacial das coisas, não só para EA, né? Não só para EA, mas se a gente falar, a ligação é Y, né? Você já imaginar, o Y tem uma tensão de fase aqui, a tensão de linha já vai ser diferente. Você conseguir fazer isso mentalmente é um exercício para a sua visão espacial, entendeu? Aí, às vezes, eu faço um pouco de propósito, né? Eu não desenho, ou então as questões eu boto em forma só de texto, sem o desenho, para que vocês consigam imaginar antes de tudo, né? Mas, claro, assim, que é interessante que vocês imaginem e desenhem. Então, essa questão, por exemplo, se vocês fossem justificar por que não era delta-delta, por que não era y-y, por que não era delta-y, o ideal seria vocês desenharem e mostrar, ó, essa tensão vai dar diferente dessa, essa daqui vai ficar assim, né? Porque até vocês ficaria mais claro até para vocês mesmos, né? Mas, assim, é um exercício que eu acho que vocês precisam fazer, essa coisa de tentar, na cabeça, montar esse 3D aí, né? Eu sei que nem não é fácil para todo mundo, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não, mas, assim, para a engenharia é bem importante, né? Que a gente, pelo menos, fique praticando, tá certo? Tá certo, obrigado. Mas ficou claro mesmo essa questão? Ficou. Que bom. E a letra B, eu sei que a potência, ela se mantém, né? Isso. Só que aí você citou lá, num caso, se o rendimento não for o mesmo, né? Aí essa potência vai variar. Isso. Eu falei isso já para assim, adiantar alguma, acho que tem até outras questões aqui que fala disso, né? Porque, assim, quando a gente diz, o transformador é um transformador ideal, né? Todo o sistema, se a gente considera que ele é ideal, a gente despreza as perdas. Não tem perdas elétricas, não tem perdas magnéticas, né? No caso das máquinas, não tem perdas rotativas, a gente despreza as perdas se for um dispositivo ideal. O transformador é a mesma coisa. Se ele é ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário. Só que, lembre que o transformador, eu estou botando uma corrente lá, numa bobina no primário, né, e vou ler essa tensão, que vai vir uma corrente aí circulando pela bobina lá do secundário. Só no fato da corrente circular nessas bobinas, toda bobina tem a sua resistência interna, né, por menor que ela seja, tem. Então, já tem uma perda mínima e uma perda ômica, né.
Aí o núcleo, ele não é 100% perfeito, né? Então, na prática, né, ele tem uma perda magnética, né? O fluxo que é gerado pela bobina do primário, por exemplo, ele não é todo direcionado para o secundário, tem umas dispersões aí no meio. Então, é interessante que, dependendo da situação, a gente considere as perdas. Aí, pronto, se é um transformador ideal, a potência do primário é igual a potência do secundário. Mas, se o transformador não é ideal, se a gente vai considerar essas perdas, o que vai acontecer? Eu tenho a minha potência na entrada, né? Aí eu tenho de saber uma ou outra, saber as perdas para poder relacionar. Então, eu tenho a potência de entrada, né? Vamos supor, se for a potência aparente, né? V vezes I, né? Se for o transformador monofásico, V vezes I. Aí, digamos que lá na saída, né? Se essa potência V vezes I da entrada, vamos supor que deu 100 voltampere. Aí, dependendo das perdas, lá na saída, eu posso ter 90 voltampere. Então, eu tenho 10% aí de perda. Aí, quando eu estou considerando um transformador real, eu tenho que levar em consideração o rendimento. O rendimento, ele vai, o número, né, rendimento, ele vai me dar uma relação entre quanto que eu entro de potência e quanto que realmente eu tenho lá na saída, né? Eu tenho uma ideia das perdas também através desse número aí do rendimento. Se o rendimento é de 80%, quer dizer que 20% é de perda, certo? Aí, no caso de a gente precisar fazer uma conta, é só considerar esse percentual, essa perda aí que a gente tem né, ao longo aí dessa passagem do primário para o secundário, né, se for o caso. Tá certo? Era isso? Entendi. Então... Era. Pode falar, hein? Mas então, se o rendimento for, por exemplo, 80%, aí eu vou considerar no final dele, né? Aí eu vou pegar esses 500 voltamperes aí no caso e vou calcular só 80% desses voltamperes. Não, aqui é o contrário, porque esses 500 voltampere é da carga. Então, quer dizer que no primário eu tinha um pouquinho mais de 500, concorda? Sim, concordo. Que não é 20% a mais, não. Né? Por quê? Porque eu estou voltando. Então, eu vou ter um X de potência lá no primário, X menos essa perda, né? Ou seja, 80% desse X vai ser 500. Sim, entendi. Entendeu? Eu tenho uma quantidade total, aí 80% dele é o que eu tenho na carga, né? Porque 20% foi perdido. Então, é justamente esses 500 aí, porque 500 é a potência na carga. Se fosse a potência na fonte, aí você estaria certo. Entendi. Tá certo? Uhum. Ótimo. Alguém mais nessas questões aí resolvidas? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Professor, se não me engano, acho que o roteiro 21, da aula 21, acho que é a questão 2, a letra C, justamente ela pede para calcular, né, essa potência perdida aí. Isso, tem algumas questões que eu coloquei baseado no rendimento, né? Isso. Como é? Se este motor for alimentado com sua potência ativa nominal, aí qual será a potência ativa referente às perdas? Isso. Aí, você utiliza o rendimento, né, e a potência que ele diz aqui no quadro de... Exatamente. Do motor, né? Exatamente. Eu estou dizendo que eu estou alimentando esse motor com a potência que está lá na placa, né? Informação lá do dado de placa. Aí eu tenho um rendimento, então sei quanto é que ele tem lá na saída, quando ele vai disponibilizar no eixo, né? É isso mesmo, Lamartine. Alguma questão mais, né, em relação a essas duas primeiras? Bom, é aqui o meu que voltei para a sequência, né? Essa daqui é de indutância mútua. Essa quarta é de transformador monofásico. Aqui a quinta também de transformador monofásico. Deixa eu ver aqui o que mais. A sexta, transformador trifásico. 7 e 8, transformador trifásico também. 9 de motor. Aliás, essa aqui... Não, transformador trifásico mesmo. Aí, 9 de máquinas, né, para a gente associar com os tipos de máquinas. E um aqui para a gente relembrar um pouquinho de instalações, né? São essas 10 questões aí que tem no roteiro. Eu não vou seguir uma ordem, mas, assim, vocês podem dizer o que é que vocês não entenderam, o que é que vocês tiveram dúvida, né? Porque, assim, não daria tempo de fazer todas de qualquer forma, né? Então, vou dar prioridade para quem tiver as dúvidas aí. O que é que vocês me dizem aí? Qual questão vocês professora, eu tive uma dúvida na C, da 7. Certo, então deixa eu abrir aqui para eu ver.
C dá 7. Ups. Deixa eu ver aqui a questão, deixa eu ler aqui a 7. Um sistema de distribuição de energia elétrica apresenta tensão de linha igual a 13,8 kV. Um transformador trifásico, Y-delta, converte a tensão de tal forma que a tensão de linha disponibilizada para o conjunto de casas é 120 volts, tá? Então, eu estou dizendo que tem os 13.800, isso, na verdade, não para 120, mas aqui em Natal seria 220, né? Aqui é só por causa dos números mesmo. Mas se vocês olharem esses postes da rede elétrica que tem uma ligação, porque tem duas situações, né? Tem um que os fios são assim e tem um que os fios são assim, deitados, né? Esses postes que tem os fios assim, normalmente essa tensão é 13.800 volts, né? Aí, de tempos em tempos, ele está pela cidade toda, né? De tempos em tempos tem um transformador. Esse transformador baixa essa tensão de 13,8 kV para 220. Aí, a partir do transformador, é onde segue esses fios que estão assim, né? Que é justamente os 220 volts, né? Que a gente usa de fase. Então, aqui eu estou dizendo, nessa situação, eu tenho esse poste com 13,8, aí tem um transformador que está ligado Y-delta, tá? E no secundário do transformador, eu cheguei a uma tensão de linha de 120 volts. A relação de transformação, aqui é só fazer direto, né? O 13,8 relacionar com 120. A letra B, determinar quanto de corrente um conjunto de 3 lâmpadas de 100 watts cada exige que flua na linha do lado primário. Bom, aqui eu tenho mais de uma forma de fazer, né? Aqui a gente vai considerar o transformador sendo ideal, tá? Não falei nada, então é ideal. Aqui eu sei que a minha potência, ela tá lá no secundário, né? Eu tô dizendo que é 3 lâmpadas, ou seja, eu tenho 3 cargas. Não vai fazer diferença para o cálculo da potência se a carga está ligada em delta ou em Y, né? Se eu fizer pensando que está em delta, vai dar um valor. Se eu fizer pensando que está em Y, vai dar o mesmo valor. Então, se eu tenho 3 lâmpadas de 100 watts, então minha carga é trifásica, minha potência, né, trifásica vai ser 300 watts. Isso lá no secundário, porque as lâmpadas estão penduradas lá no secundário. Eu posso calcular a corrente de linha do secundário a partir dessa potência, porque eu conheço a tensão, e daí depois pegar essa corrente, eu tenho a relação de transformação, migrar ela para o primário, ou eu já posso fazer tudo lá no primário. Por quê? Porque a gente não vai considerar o transformador ideal, então esses 300 watts que está na carga, lá no secundário, a gente pode considerar que também está no primário, tá? Então, como é que a gente calcularia aqui, né? A forma mais simples. Eu tenho que a potência ativa, trifásica, né? Ela é 3 vezes V de fase, cosseno, teta, né? E ela é também... eu não tenho... tá. Eu acho que talvez, Luiz, não sei se você tentou fazer assim e faltou o portal de potência, não foi? Ou não? Não, eu fiz com a relação do raiz de 3. Até a letra B eu consegui, só não consegui mesmo a C. Tá, eu entendi que você estava na dúvida na B, desculpa, então. Não, é a C. Tá, não, na verdade, assim, você fez com S, né? Mas você está vendo que a potência aí é em watts, é a potência ativa, tá vendo, não tá? Aham. Eu fiz com relação do raiz de 3, deu certo aqui. Então, mas você tem que saber como deu certo. Ficou 300. Olha, ficou Qual 300. Qual foi a equação da potência que você usou? S igual a raiz de 3, vezes V de linha, vezes I de linha. Certo, só que o S é quanto? 300. Mas aqui não está em watts? Você tá dizendo que mas deu certo aqui. Deu 12,5 milhões. Não importa se a resposta deu certo, tem que fazer sentido. Na prova, então, para mim, não importa. Então, como ficaria aí? Não, eu quero que vocês me digam, quero que alguém me diga por que aqui tem o P, né? E por que quando eu uso o P como sendo S, dá certo? Nesse caso aqui. Ninguém consegue... Porque é ideal? Hã? Porque é ideal? Sei não. Não, aí tem a ver do com a carga, aí, né? Aqui tem a ver com a carga, não com o transformador. Porque o fator de potência das lâmpadas é considerado 1. Exatamente, Ilamar. Eu devia dar ponta a você, só porque você lembrou. Nem parece que vocês fizeram o projeto lá de instalações elétricas. Então, aqui o P igual ao S, por quê? Porque a carga são lâmpadas. E a gente considera o fator de potência para iluminação sendo 1, lembram? Lá do projeto? É verdade. Então, tá, por isso que deu certo, tá vendo, Luiz? Porque o S, né, é igual ao P nesse caso, porque a carga é puramente resistiva, certo?
Agora faz sentido mesmo. Eu fui direto, aí saiu o resultado e disse, não, tá certo aqui. É por isso que às vezes é ruim botar gabarito, porque aí, ó, você, enfim, às vezes a pessoa faz sem tropeçando e acerta, né? Sem saber direitinho o porquê tá fazendo. Mas, enfim, assim, é o rendimento, né? Pronto, isso aqui que é o mesmo caso que chega, Luiz estava perguntando. Não, Luiz, foi você que perguntou agora. Que Lucas, né? Não. Quem era? Era eu. É que eu só vejo as vozes, nem foto tem alguns aqui. Né? Bom, enfim, é a questão do transformador, do rendimento. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, se o rendimento do transformador for 85%, qual a corrente que seria exigida no primário para a mesma lâmpada? Né? O mesmo conjunto aí de 3 lâmpadas. O que a gente vai precisar fazer? Nesse caso aí, minha perda é 0. Né? Então, por isso que a minha potência lá, os 300 watts da carga, eu posso considerar lá no primário. Mas quando tem essa perda, aí você vai fazer o seguinte, eu tenho que descobrir primeiro qual é a minha potência lá no primário. Vamos supor que seja X. X é a minha potência no primário, que é justamente o valor que você vai botar lá, raiz de 3 vezes de linha. Então, é essa potência lá do primário, né? Para achar já os valores do primário. Então, essa potência, como é que eu acho? Eu sei que X, a minha potência do primário, tá? 85% dela é 100. No caso, 300, né? Se a gente pensar o trifásico já. Né? Então, eu vou dizer que 0,85, né? Que é o 85% de X vai ser igual a 100. Então, o meu X, a minha potência total, vai ser os 300, né? Pensando na potência trifásica, vai ser 300 vezes... Não, aliás, dividido por 0,85, né? Que a potência do primário vai ser maior, porque eu tenho que descontar as perdas. Entendeu, Luiz? Entendi. Realmente só uma regrinha de 3 aí para você. A sacada é você achar qual é a potência no primário, né? Com a regrinha de 3 você acha, aí você faz exatamente a mesma coisa que você faz para a letra B. A diferença é que a potência, né, você tem que considerar um pouquinho maior para compensar aí essas perdas, né, do transformador. Certo? E aí, alguma outra questão, alguma outra dúvida? Professora, a letra C da 4, Deixa eu abrir. eu acho que o gabarito deu diferente, só que eu não sei por quê. O resto deu certo? O resto deu certo, Até a potência? até a potência. Isso não pode ser que eu tenha digitado errado ou ter calculado errado, assim, eu acho que precisa da corrente para calcular aqui, né? Se não me engano, deixa eu ver. Um transformador tem no primário e no secundário, respectivamente, 4.700 speeds. Deixa eu até anotando que se precisar, 4.000 no primário e no secundário, 700 speeds. A tensão no primário, V1, é 1.500 volts. Certo. A carga nominal ZC, né, consome 300 watts, né, potência ativa P, um fator de potência de 0,6. Certo. Calcular a relação de transformação. Então, a relação de transformação vai ficar 700 por 4.000, né, acho que dá 0,125, é esse? É isso mesmo. Não, 0,175. 175? Isso. Certo. Só para anotar aqui direito. Aí a tensão do secundário. Aí também é de boa, né? Porque fica V2 sobre V1 é igual a 0,75. Aí dá quanto esse V2? Deu 262,5. 2,5 volts, certo. Só para que a gente tenha dúvida. Bom, é a intensidade de corrente no secundário e no primário. Nenhuma das duas bateu? Não, eu fiz com a partir da potência, né? Eu fiz o Isso. P é igual a I2 vezes o V2. Certo, eu vou mudar aqui para minha mesa, tá? Só um minutinho que eu vou tirar, vou ficar sem ouvir vocês um instantinho que eu tenho que baixar aqui o som para poder. Só um minutinho. Estão me ouvindo? Eita. Pronto. Estão me ouvindo, né? Sim.
Tá, joia. Pronto, aí olha só. Aqui eu anotei os dados, né? Número de bobinas do primário 4.000, do secundário 700, extensão do primário 1.500, da carga, potência ativa 300, fator de potência 0,6. Aí, relação de transformação da 0,175 e a tensão secundária da 262,5. Então, o que a gente vai fazer? Para encontrar... que é mesmo? Sim. A corrente, vamos achar a corrente no secundário, tá? Eu acho no secundário e depois vocês... a gente vê se está certo ou não, né? Aí, bom, eu tenho que aqui, certo, minha potência ativa, né? Quem vai ser? Vai ser VI cosseno θ, né? A potência eu tenho que é 300. A minha tensão no secundário é justamente isso aqui, né? 262,5 volts e o cosseno é 0,6. Faltou a corrente aqui, né? E aqui eu vou botar IS, que é I do secundário. Aí não bateu o valor. Eu esqueci do cosseno θ, professor. Foi isso. Ah, rapaz, sei não, viu? Com licença, nessa parte aí. Essa tensão, a tensão em corrente não deveria ser em RMS, essa parte? Certo, mas assim, sempre que a gente... Tu lembra, William, que a gente tinha combinado que sempre que não tiver especificado, os valores fornecidos já estão em RMS. Ah, sim. Certo? Então, quando não estiver dizendo nada, o valor já vai estar em RMS. A não ser, né, que eu até coloquei essa observação também, a não ser que a tensão venha assim, ó, V igual 5, cosseno de ômega T. Aí, aqui você sabe que esse valor é de pico, não tem como esse valor ser RMS, né? Pronto, se for assim, tudo bem, né? É de pico, mas se não vier dizendo se é pico ou se é RMS, você pode considerar que é RMS, tá certo? Ah, por isso que o valor estava dando errado. O meio aqui era? Transformou... Entendi. Não, que bom que foi isso que você errou, porque agora você já sabe que sempre a gente vai considerar o enunciado sendo RMS já, tá? Entendi. Certo? E aí, pessoal, qual mais? Vocês têm dúvida? Professora, a 3 eu não consegui fazer porque eu fico confuso nesse negócio de indutância mútua. Vou só montar, tá? Certo. Espera aqui um pouquinho. Ó, aqui eu estou dizendo que essa tensão VS, eu não consigo ver porque eu não sei o que, fase 50. 100 fase 50, vi aqui. 100 fase 50. Eu digo que a minha frequência, né, é 5 sobre π. Isso aqui é para facilitar as contas, né? Quando você calcular o ômega, fica 2πf, né? Então, o π corta. E a gente tem que achar o IL, né? Então, deixa eu botar aqui, deixa eu desenhar aqui. É porque minha câmera fica bem no meio da tela, sabe? Aí tá... a primeira malha tá bem em cima de onde tá a câmera. Aqui tem alguma coisa, não tem? Tem uma impedância aqui, não tem? Tem uma resistência de 1,5 ohms. Ah, pronto, obrigada. Não lembrava, não. Pronto, o resto dá para eu ver aqui. E aqui indutância mútua, né, que é 2H, 2 Henry. Aqui é 8 Henry. Essa daqui é 4 Henry, dá para ver, né? E eu quero achar essa corrente aqui que eu vou chamar de IL. Certo? Bom, o que eu quero aqui? Eu quero achar essa corrente. Eu sei que essa tensão VS, né? Aqui, né, como eu tenho... Aqui está a representação do transformador, né? Então, eu tenho uma corrente circulando aqui e outra corrente circulando aqui. Aqui eu vou chamar de I1. E aqui, eu vou chamar de I2 por enquanto, mas I2 é IL, tá? I2 é IL. Aí, olha só. Primeira coisa. Se por um acaso a gente não considerasse indutância própria, ou seja, se não tivesse essa malha, o que a gente faria para resolver isso aqui? VS menos 1,5 I1 menos o ZL I1, né? Somava tudo igual a zero, lei de Kirchhoff para as tensões, né? E achava que é esse 1. Só que, agora, se eu considerar a indutância mútua, quantas parcelas de tensão eu vou ter aqui em cima? Quem me diz? 2.
Duas, exatamente. Uma por causa da indutância própria, né? Por quê? Por causa do fluxo que íon gera quando íon circula essas bobinas. E também por causa do fluxo, né? Que essa bobina vai gerar quando I2 passa nela, né? A proximidade das duas faz com que esse fluxo enlace essas bobinas aqui também, né? Uma parte delas, pelo menos. Fazendo com que uma tensão seja induzida, né? Esse é o conceito de indutância mútua, tá? Então, a gente já sabe que eu vou ter, por causa da indutância própria, né? O íon vai passar aqui, vai polarizar com mais e aqui com menos, né? Por causa da indutância própria, o I2 vai polarizar aqui com mais e aqui com menos, certo? E aí, a indutância mútua, né? Aqui a regra do ponto diria se ia ser mais em cima, menos embaixo, se somar, você se subtraía. Mas, como eu falei, a gente vai considerar sempre que está se somando, tá? Então, ó, aqui eu vou ter uma parcela mais e menos por causa da mútua, né? Ou seja, essa parcela da tensão aqui da mútua vai depender da corrente I2. Por quê? Porque a corrente I2 é quem está gerando esse fluxo que está induzindo essa tensão aqui devido a essa indutância mútua, tá? Mesma coisa o contrário. Essa corrente I1 vai também gerar um fluxo, né, que vai induzir uma tensão aqui, né, nessa segunda bobina. Então, quando eu percorrer essa malha aqui, além da tensão por causa da corrente I1, né, em relação à indutância própria, eu vou ter aqui uma parcela de tensão devido à mútua, tá? Como é que vai ficar isso? Bom, primeiro aqui ZR, né, vou chamar isso aqui de ZR, que vai ser 1,5. Vou botar aqui. ZL do primário, eu vou chamar ZL do primário, tá? ZL do primário é J ômega L, né? J ômega, eu vou chamar aqui de L1. Um L do primário, tá? Essa bobina aqui é L do primário, então vai ficar J, o ômega é 2πf, né? O F é 5 sobre π, por isso que corta o π, vai ficar só 2 vezes 5 vai ficar 10, né? E o L é 4, né? 4 Henry. Aí, a impedância de linha do secundário, que é aqui, se isso aqui for L do secundário, vai ficar J ômega L do secundário, né? A gente aqui está em função das indutâncias, então tem que transformar em impedância. E a mútua aqui, a Z mútua, J ômega M, onde M é essa indutância mútua aqui entre os dois, tá? 2 Henry aí. Aí, como é que eu vou fazer? Se eu for percorrer essa primeira malha, né, que é VS, né? Então, eu vou percorrer no sentido da corrente. Eu vou ficar VS menos ZR I1. Aí, aqui eu vou considerar essa tensão aqui, né? Por causa de I1, da indutância própria. Então, vai ficar menos... eu vou até botar o valor aqui. J ômega LP, tá? Que é essa indutância aqui de 4 Henry, né? Só que aqui eu tenho mais uma parcela de tensão, né? Então, como eu estou fazendo menos, considerando o mesmo sinal, então vai ficar menos a mútua. Quem é a mútua? Menos J ômega M. Isso igual a 0. Eita, faltou as correntes, né? Nem multipliquei pelas correntes. Aqui é I1, que é importante, né? Deixa eu apagar para a gente botar direitinho. Ah, vai, esqueci logo as correntes. Então, é Z vezes I, né? A gente está somando tensão. Então, menos ZR1, aqui menos ZLI1, né? Porque eu estou considerando a parcela própria, então aqui entra o I1. E aqui vai entrar a mútua, menos a mútua, que é J ômega M. E qual corrente que vai gerar essa mútua? É a corrente da outra bobina, porque essa outra bobina, né, que está gerando esse fluxo que está induzindo essa tensão. Então, aqui é I2. Igual a 0, certo? Agora, se eu for para outra malha, se eu percorrer no sentido também da corrente, né? Então, eu vou ficar com menos, vou dizer mesmo, 2 e 2, né? Que é essa resistência. Quando eu subir aqui, eu vou ficar com menos essa impedância, né? Devido ao 8 Henry vezes a corrente 2, então vai ficar J ômega L do secundário e 2. Só que eu tenho essa parcela aqui da mútua, que depende da corrente 1. Então, menos J ômega M, só que aqui depende de I1. Igual a 0. Pronto, quando eu substituir aqui os valores, o objetivo, lembre que é achar I2, né? Que I2 é o valor de L, né? Eu quero achar I2. Se eu for fazer por substituição, posso pegar o I1, isolar e substituir aqui, achar o I2, ou então posso botar para resolver o sistema linear, né? E a variável I2 é justamente o valor de IL. Melhorou, Lucas, agora? Melhorou. Eu não sei porquê, eu fico confuso quando vai fazendo, é tão fácil, vou vendo que é tão fácil. É simples, mas é porque na hora da montagem eu fico confuso.
É, É simples, é questão de prática. Se você fizer o primeiro, você vai desenrolar esse, os outros. é porque esse 2H aí, ele é. Não, pior que eu tava fazendo, sabe? Eu consegui, mas é que quando chegou nessa questão, eu fiquei meio. Esse 2 aí. Porque ainda tinha que achar qual era, né? A impedância mútua aí. Eu não sei. Porque, assim, antes de você começar a fazer a, a equação aí, né? Os sistemas, montar os sistemas, pra mim já tinha clareado já. Foi Entendi. Que bom. só. Sei não, foi uma trava. Enfim, mas deu certo. Obrigado. Nada, que bom. Algo mais, pessoal? Ficou claro? Alguém ainda tem alguma dúvida em relação à indutância mútua? Professora, no caso, a indutância mútua de 8 mHz, 8 Hz ali é o contrário, né? A polaridade da mútua. Ai, foi mesmo. Mas eu considerei certo aqui, não foi? Foi. Tem razão, eu copiei igual a essa, não igual a essa. Muito obrigada, Lamartine, é isso mesmo. É assim, porque eu disse que a muda está igual à própria, né, da bobina. Tá certo, é isso mesmo. Mas aqui eu considerei certo, né? Considerei menos e menos. E aí, alguma dúvida a mais? Alguma questão? Enquanto vocês pensam, eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, tá? Pronto, coloquei. Vou apagando aqui. E aí? Nenhuma dúvida mais? Que bom, então. Eu não terminei de fazer, não fiz tudo. Mas assim, eu fiz até a 5, a 6 eu fiquei com dúvida e tentei fazer a 8, só que eu não terminei de fazer. Certo. Tá, já. Mas, assim, aparentemente não tem mais nenhuma dúvida, não. Porque Esse é assunto é tudo tranquilo parecido. mesmo. Isso, exatamente. Tá meio. Porque esse dia tá vindo só o mais simples desse assunto, né? Assim, para a gente ver um pouquinho de cada, não tem como se aprofundar, como deixar mais difícil cada um deles, né? Senão complica muito. Aí, assim, como eu tinha comentado para a Lamartine ainda há pouco, tem horário da monitoria amanhã a tarde toda, quinta a tarde toda, amanhã à noite 1, 2, então, né, se tiver alguma dúvida, podem procurar a monitoria, se quiserem deixar no fórum, né, de novo, já disse, eu olho todo dia, tá, se quiserem deixar no fórum também, tá bom? Alguém tem Tá mais algum certo. comentário, alguma coisa? Então, podemos ficar por aqui, né, se ninguém tem mais nada, nenhuma dúvida. Podemos. Então, tá ótimo. Certo? Não esqueçam de assinar a lista, né? Todo mundo assinou já? Sim, já assinei. Ótimo, tá ótimo, William. Pois então, até quinta-feira, tá bom, pessoal? Tchau, até mais. Até, professor. Boa noite.